Pare tudo agora, porque o que vou te revelar aqui pode mudar completamente o rumo das eleições de 2026 e talvez até da história recente do Brasil. Hoje eu vou expor o movimento mais inesperado de Bolsonaro desde que saiu da presidência. Um movimento que pegou até mesmo aliados de surpresa e que tem potencial para revirar toda a estratégia da direita no país. Você vai entender não só quem será o candidato apoiado diretamente por Bolsonaro, mas também os motivos ocultos que fizeram essa escolha ser tomada agora, sem aviso, num momento em que todo mundo apostava em outro nome. E olha, isso aqui vai mexer com muita gente que achava que já tinha tudo resolvido. Não é exagero dizer que quando esse anúncio circular, e ele vai circular, a esquerda vai entrar em modo de alerta, porque Bolsonaro mostrou que ainda tem a capacidade de reorganizar sua tropa, mesmo fora do poder, e de colocar alguém à frente com a força política de um sobrenome que ainda assusta muita gente. Jair Bolsonaro decidiu colocar o próprio filho Flávio Bolsonaro como nome da direita para disputar a presidência em 2026. Não é suposição, não é rumor, é a decisão estratégica mais ousada do ex-presidente até agora. E ao contrário do que muitos pensavam, Bolsonaro não escolheu Tarcísio, não escolheu Michele, não escolheu ele próprio, escolheu o primogênito. E é aqui que a história começa a ganhar contornos explosivos, porque essa decisão não foi feita apenas com cálculo político superficial. Foi feita com base em um plano que mira a longo prazo e que busca unir governadores, fortalecer palanques estaduais e transformar a imagem de Flávio, hoje vista com resistência por parte do eleitorado, em algo palatável para a classe política e para os setores econômicos que exigem previsibilidade e estabilidade antes de qualquer coisa. A grande questão que muitos vão se perguntar agora é: como está Flávio Bolsonaro nas pesquisas? E é aqui que o público costuma se chocar, porque os números mostram um cenário completamente diferente do que a militância imaginava. Na pesquisa mais recente da Atlas Intel, Flávio apareceu com cerca de 23% no primeiro turno contra Lula, que tem mais de 47%. E muita gente vai pensar: nossa, mas isso é fraco, isso é baixo demais. Só que existe um detalhe estratégico que a maioria das pessoas não percebe. Rejeição dá o teto, intenção de voto dá o ponto de partida. Hoje, Flávio carrega a rejeição mais alta, entre os presidenciáveis do campo da direita, mas ao mesmo tempo ele é o único que tem potencial real de crescimento quando colocado em agenda nacional, viajando pelo país, estruturando palanques e abrindo espaço na mídia tradicional, que vê nele uma figura menos combativa do que Michele e menos impositiva do que Jair Bolsonaro. Isso muda completamente a maneira como o mercado e o Congresso enxergam 2026, porque ambos querem previsibilidade política antes de qualquer mudança radical no país. Esse cenário contrasta diretamente com outros nomes. Pegue, por exemplo, Tarcísio de Freitas. Na mesma pesquisa, ele marcou aproximadamente 32,5% contra mais de 48% de Lula e no segundo turno, tecnicamente empatado com o petista. Michele Bolsonaro segue próximo, com cerca de 28% no primeiro turno, mas no segundo também encosta no Lula, o que revela um fenômeno curioso. Michele é forte com o eleitor emocional, mas Tarcísio seduz o eleitor racional. Só que Flávio, quando colocado como alternativa direta, não herda só os votos emocionais, nem só os votos formais. Ele herda o sobrenome, herda a estrutura de governadores aliados e herda a confiança da classe política, algo que nenhum outro nome tem ao mesmo tempo. Existe uma projeção interna entre aliados de que se Flávio começar imediatamente a se comportar como candidato, montando agendas regionais e fortalecendo alianças estaduais, o potencial de crescimento dele é maior que o de qualquer outro candidato. E é aqui que entra o fator mais sensível de todos, o cálculo familiar e político de Bolsonaro. O ex-presidente sabe que colocar seu próprio nome novamente nas urnas já herderia uma guerra jurídica e mediática sem precedentes. Ele também sabe que Michele, apesar de extremamente popular, enfrentaria a resistência brutal do Congresso e do mercado. Já Tarcísio, embora forte, ainda representa um risco de independência futura. Governadores tendem a se tornar autônomos demais quando chegam ao poder. Flávio, por sua vez, carrega ligação direta com o pai, carrega o símbolo do bolsonarismo original e tem o perfil que o establishment aceita com menos resistência.
Existe um raciocínio interno de que Flávio seria o candidato com maior chance de governar com estabilidade, justamente pela sua moderação e capacidade de diálogo, o que reduz a rejeição política, mesmo que hoje os números mostrem uma rejeição popular elevada. Só que nada disso ganha vida se Flávio não entrar imediatamente em agenda pública. E é exatamente isso que Bolsonaro está sinalizando. Ele precisa percorrer o Brasil, precisa ocupar espaços de fala e precisa se apresentar como presidenciável, não mais como senador. A estratégia é clara. Em 2024, Flávio deve circular com governadores aliados. Em 2025, consolidar palanques estaduais. E em 2026, se posicionar como o candidato natural da direita, o único capaz de unir desde o conservador raiz até o eleitor moderado, que está cansado da instabilidade institucional. O jogo não está desenhado para agora, o jogo está desenhado para maturar com o tempo. E o que Bolsonaro entende e muita gente ainda não percebeu é que esse amadurecimento precisa começar imediatamente, enquanto o PT ainda acredita que a direita estará fragmentada. E é aqui que o plano banha uma camada ainda mais estratégica: os governadores aliados. Bolsonaro sabe que ninguém vence uma eleição presidencial sem palanque robusto, forte e territorialmente distribuído. E Flávio chega ao tabuleiro com Tarcísio em São Paulo, o maior colégio eleitoral do país, com Cláudio Castro no Rio de Janeiro, onde o bolsonarismo é dominante, com Ratinho Júnior no Paraná, que tem uma aprovação altíssima, e com Ronaldo Caiado em Goiás, onde a direita praticamente hegemonizou o eleitorado. Quando você soma estes 4 palanques, o que aparece é um corredor eleitoral gigantesco do sul até o centro. Oeste, passando pelo sudeste, capaz de gerar tração real. É diferente de ter apenas um nome forte. Trata-se de ter governadores operando conjuntamente, segurando microeventos regionais, colocando Flávio como presença constante em cada interior, em cada inauguração e em cada evento político. E existe outro detalhe decisivo: previsibilidade política. Esse termo tem sido repetido dentro do Congresso e dentro do setor econômico. O ponto central não é apenas quem ganha a eleição, mas como governa depois. O mercado teme ruptura com o legislativo, teme medidas imprevisíveis e teme agendas de confronto que travem reformas. E dentro da família Bolsonaro, Flávio é considerado o que passa a maior sensação de estabilidade fiscal, equilíbrio institucional e condução política sem estrondos bruscos. Ele é visto como alguém que, mantendo os valores da direita, conseguiria conversar com setores centrais do poder, bancos, agronegócio, segmentos industriais e, sobretudo, Senado Federal. Isso pesa muito, porque governabilidade é o que define o pós-eleição. E quem analisa poder real sabe, governar com estabilidade vale mais do que vencer com barulho. Mas existe ainda um componente psicológico importantíssimo nesse movimento de Bolsonaro: a simbologia da continuidade familiar. Para o eleitor mais velho, especialmente aquele acima de 65, que acompanhou não só a política recente, mas várias quebras institucionais ao longo da vida, continuidade significa segurança. E Bolsonaro sabe disso. Ele tem total clareza de que uma geração inteira de brasileiros associa seu sobrenome à resistência contra o PT, contra o ativismo judicial e contra a expansão do Estado sobre liberdades individuais. Ao colocar Flávio como herdeiro desse legado, Bolsonaro cria uma sensação de que o projeto não acabou, apenas mudou de fase. Para esse eleitorado que tem memória política acumulada, isso funciona como gatilho emocional direto. Se é o filho que assume a bandeira, então a luta não terminou. É uma narrativa poderosa e que a esquerda não sabe como neutralizar. E quando você começa a conectar os próximos movimentos, o desenho fica claro. Bolsonaro prepara o terreno. Flávio inicia agendas pelo Brasil. Governadores seguram os palanques regionais. E quando a esquerda perceber, o nome estará consolidado. Ao mesmo tempo, os outros candidatos da direita, Zema, Tarcísio, Michele, ampliam votação regional, carregam eleitorado, puxam voto útil. E criam dispersão estratégica que mais tarde converge. É como um funil político. Primeiro se fragmenta para atrair o máximo possível de público da direita.
Depois se unifica em torno daquele que tem estrutura, sobrenome e governabilidade. É um método silencioso, lento e eficiente. Para o eleitor comum, isso pode parecer improviso. Para quem acompanha bastidores, isso é planejamento de longo prazo. E foi exatamente assim que o PT permaneceu no poder por tantos anos. Se você acompanha esse cenário e acredita que finalmente estamos diante de uma virada real da direita, então já aproveita agora e se inscreve aqui no canal e deixe o seu like, porque é isso que faz esse conteúdo continuar chegando até você. Clica aí, é de graça e leva 1 segundo. Sua inscrição é o que fortalece a nossa voz quando a mídia tenta esconder esse tipo de informação. E aqui todos os dias você recebe notícias sem filtro e sem censura. Então já deixa o seu like agora e vem com a gente. Agora é importante observar que esse movimento também é um recado indireto para setores internos da própria direita. Bolsonaro está dizendo claramente: eu ainda mando no tabuleiro. Ao indicar Flávio, ele reafirma sua posição como o articulador central do campo conservador. Ou seja, não é o mercado que decide, não é governador que decide, não é partido que decide, é ele. E quando ele coloca o próprio filho, ele envia um alerta. Qualquer articulação paralela que não passe por sua referência direta será isolada. Isso segura o núcleo duro do bolsonarismo, impede fragmentação discursiva e mantém a militância unificada. E não se engane, a militância unificada é o fator mais decisivo de qualquer corrida eleitoral. Quando milhares de pessoas repetem o mesmo discurso, o mesmo nome e o mesmo inimigo, uma candidatura cresce, mesmo que os números iniciais não empolguem. E aqui está o que o PT não esperava. Enquanto a esquerda projeta Lula como mártir e sucessor de si próprio, a direita empacotou a sucessão dentro da própria casa. Esse conceito, sucessão familiar disciplinada, não é comum no Brasil, mas funciona quando tem base emocional sólida. Aquelas mesmas pessoas que foram às ruas com camisas verde e amarela, que enfrentaram filas intermináveis de votação, que perderam amigos por divergência política, agora sentem que o sacrifício pode ser renovado. Flávio não entra como um político novo, ele entra como extensão legitimada do pai. E mesmo que hoje os números ainda não reflitam essa força, eles vão refletir se ele começar a viajar, aparecer publicamente, assumir bandeiras simbólicas e, principalmente, atacar diretamente os equívocos que a esquerda cometeu durante os últimos anos. E uma coisa precisa ser dita com clareza. A eleição de 2026 não será uma eleição comum, será uma eleição de reposicionamento emocional do eleitorado brasileiro. E esse eleitorado, especialmente aquele acima de 65 anos, não vota com base em pauta identitária, nem em promessa abstrata, nem em discurso desconectado da realidade. Esse eleitor vota por gratidão, história vivida e sensação de retorno daquilo que já funcionou. Bolsonaro sabe disso e, por isso, apresenta Flávio como o sucessor legítimo, alguém que, segundo ele, vai dar continuidade ao combate contra o ativismo institucional, contra os abusos de poder, contra a perseguição jurídica e contra a hegemonia progressista. Para esse público, isso não é retórica, é senso de dever cumprido. É a lógica emocional de quem acredita que ainda precisa encerrar um ciclo que começou lá atrás, em 2018. Agora me fala aí nos comentários, de onde é que você está acompanhando esse vídeo? Qual cidade, qual estado ou até qual país você está vendo isso? Quero muito saber até onde essa notícia chegou, porque o Brasil inteiro precisa ouvir isso. Coloca aí nos comentários que eu vou ler cada um. E enquanto tudo isso acontece, o tabuleiro vai se reorganizando silenciosamente. Governadores preparando agendas, congressistas alinhando discursos, setores econômicos testando aproximação, analistas projetando impacto e a esquerda observando em silêncio, acreditando que Flávio representa fragilidade, quando na verdade representa cálculo. Quem olha só o cenário atual pode achar que ele começa atrás, mas quem enxerga tendência percebe outra coisa. Quando um nome entra no jogo com os maiores palanques estaduais, com a chancela emocional da família Bolsonaro e com a possibilidade de dialogar com a elite produtiva, a curva de ascensão pode ser explosiva, especialmente quando a campanha formal começar. E quando esse processo ganhar ritmo, não será possível fingir que nada mudou.
E o mais impressionante é que todo esse movimento acontece sem pauta oficial, sem anúncio em rede nacional, sem coletiva organizada. É um movimento subterrâneo que cresce no sussurro, nos bastidores, como quem planta uma semente antes da temporada de chuva. E quando essa semente germinar, e ela vai germinar, a esquerda não terá estrutura narrativa pronta para reagir, porque o discurso atual deles se baseia em atacar Bolsonaro diretamente. Mas quando o nome muda, quando a figura se desloca, o script oposicionalista perde força, o inimigo muda, e eles não têm um novo roteiro preparado. Isso significa que a direita terá meses preciosos de vantagem narrativa, enquanto a esquerda repensa a estratégia. E este talvez seja o ponto mais inteligente do movimento: adiantar a sucessão antes que a oposição esteja pronta para combatê-la. Então, neste exato momento, o que está diante de nós não é simplesmente um anúncio de preferência familiar, é uma reconfiguração total da direita para os próximos anos, com estratégia, com base territorial, com alinhamento institucional e com narrativa emocional preparada para um público que quer continuidade, segurança e fechamento de ciclo. Flávio entra agora como pré-protagonista, mas tende a terminar como peça central, desde que execute aquilo que está sendo montado: viajar, se expor, assumir posições públicas e mostrar que não é apenas herdeiro, mas condutor do próximo capítulo. E o eleitor que já se frustrou, que já viu o país ser atropelado por decisões polêmicas e arbitrariedades, agora olha para 2026 com a esperança de que, talvez, pela primeira vez desde 2018, exista não apenas revanche, mas correção histórica. E é isso que torna esse momento tão decisivo e